Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Marizinha. Estou aqui com um tema bem interessante, né? Vai ser polêmico, né? Que muitas pessoas comentaram aí no site oficial do INEP, no Instagram, né? Querem usar o Instagram do INEP. Porque o que aconteceu? Muita gente acha aí que o INEP já deu spoiler do tema da redação, né? De 2020. Muita gente acha que é suposto aí tema em relação ao tabagismo. O que eu tenho a dizer, galerinha? Olha só. É o seguinte, sendo ou não o tema, né? Pode ser que seja o tema, pode ser que não seja o tema. Então, assim, né? A gente não sabe, não tem como saber. Mas, enfim, a única recomendação que eu deixo para vocês, né, que é de extrema importância, é vocês se prepararem para qualquer tipo de tema, indiferente do tema que for cair, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né? Se for esse tema, vamos estudar aqui um pouquinho em relação aí ao tema, a esse tema que supostamente caiu. Bom, galerinha, se vocês entraram aí no vídeo, né, para saber, a resposta é não sabemos, né? Agora, se vocês querem saber um pouco desse tema, né, mesmo que não caia, porque é uma questão de saúde pública, infelizmente a gente está enfrentando essa pandemia do coronavírus e a relação entre o tabagismo é uma questão de saúde pública. Então, se vocês querem entender um pouquinho sobre o assunto, né? Se a resposta aí do vídeo foi esclarecida aqui no começo em relação ao tema, então, se vocês quiserem, podem sair do vídeo, já respondemos aí, não sabemos. Agora, se vocês quiserem continuar aí, vamos saber um pouquinho sobre o tabagismo, mesmo que não caia no tema da redação do Enem, ou mesmo que caia, né? Então, a gente não sabe. Mas vamos entender um pouquinho, continua até o final, que vai estar bem interessante a explicação aí em relação sobre o tabagismo, né? Um assunto tão importante aí, principalmente agora nessa pandemia de coronavírus, que é uma questão de saúde pública, beleza? Então, galerinha, olha só, deixa eu colocar para vocês, o INEP postou isso dia 16, mais uma questão também bem interessante aí de dicas, né, para redação aí, né, foi dia 16 de julho que ele publicou, olha só que interessante, né, o que a gente sempre fala aqui no canal também, né, para vocês fazerem uma excelente redação. E também se espelhem nas redações nota 1000, né, porque é importantíssima, né, uma dica importantíssima, né, para vocês, né, poderem ir treinando aí. Beleza? Então tá, olha só, Enem 2020, como fazer uma boa redação? Primeiro, né, leia bastante. Para fazer uma boa redação, você pode se atualizar com portais de notícias de veículos de comunicação, principalmente que está sendo muito utilizado aqui no caso, redes sociais, né, podcasts, jornais, livros e revistas. E segundo, preparar uma lista de argumentos antes de redigir. Gente, só a gente vai falar aqui sobre o assunto de tabagismo, é só para dar uma dica para vocês aí, porque esse tema também essa dica também é sobre redação, né? Então é importante isso. Segundo, prepare uma lista de argumentos antes de redigir. Escreva todas as ideias relacionadas ao seu ponto de vista para desenvolver o assunto. Terceiro, né? Faça rascunho. Enumere o que pretende escrever em uma folha de rascunho e faça um esboço estrutura. Quarto, corrija e analise seu texto. Veja se a introdução e desenvolvimento e a conclusão estão coerentes. Então, são passos importantes para você construir uma excelente redação aí, né? Várias dicas importantes. Então, é muito importante, beleza? Vocês seguirem essa dica aí que vai ajudar vocês bastante, além de acompanhar as redações nota 1000, né? Porque nada melhor, né, do que se espelharem em candidatos que tiraram nota 1000. Então a gente deixou também uma playlist interessante aí pra vocês no canal, não deixe de acompanhar que tá bem bacana, né? Sobre modelos, sobre redações nota 1000 aí, com explicação, né, pra vocês, beleza? Então tá, o assunto polêmico foi esse, né, porque o INEP, depois de publicar isso, no dia 16 ele publicou essa questão de saúde pública em relação ao tabagismo. Normal, né, gente? Nessa pandemia, né, haver questões aí sobre saúde pública. E o tabagismo, infelizmente, contribui aí para o agravamento da Covid, porque a gente está vivendo uma pandemia com vírus desconhecido. Então, o tabagismo é um dos fatores, né, que infelizmente agrava aí a condição aí das pessoas que são fumantes, o pulmão das pessoas. Então, é de extrema importância. Se for tema da redação ou não, né, se for ou não,
a gente pelo menos, né, vai estudar um pouquinho sobre esse tema, entender um pouquinho sobre esse tema, beleza? Então fica aí a dica. Gente, se não for, olha só o conhecimento em relação à saúde pública que a gente vai ter. Então é importante, né, o que eu sempre falo, não importa o tema da redação, o importante é vocês saberem fazer a redação. Então não fique, minha dica, não fiquem tentando adivinhar temas, e sim pesquisem de tudo, ampliem o conhecimento de vocês. Olha só que interessante como vai enriquecer aí o conhecimento de vocês para quando vier qualquer tipo de tema, vocês tirarem de letra e fazer uma excelente redação, né? Isso que é importante, beleza? Então tá, então vamos lá, olha só. Ele compartilhou, né, do Ministério da Saúde essa questão, olha só, coronavírus e tabagismo. Por que essa relação não dá certo? Malefícios do cigarro para o fumante. Além do câncer, cigarro compromete o sistema respiratório, provocando redução da capacidade pulmonar, asma, efizema pulmonar, bronquite crônica, doença pulmonar obstrutiva, que são as DPOC, né? Maior frequência a infecções sinusites, traqueobronquites, pneumonias e tuberculose, né? A Covid afeta diretamente a questão da pneumonia também, né? Afeta o pulmão. Então, é muito importante a conscientização aí em relação a isso, né? Cigarro vezes coronavírus. Devido ao comprometimento do sistema respiratório, o fumante tem mais chances de desenvolver os sistemas graves da Covid-19, como dificuldade respiratória e insuficiência respiratória, mais chances de contaminação por colocar as mãos em contato constante com a boca, né? Vale lembrar também o risco, no caso aqui, ó, para narguilhas, cigarros eletrônicos e cigarros de tabaco aquecido, né? Pare de fumar, sempre vale a pena, né? Parar de fumar sempre vale a pena. Em qualquer situação, essa é uma decisão difícil e pode ser ainda mais desafiadora durante uma pandemia. Mas, que tal fazer desse contexto uma janela de oportunidade para dar um adeus definitivo ao cigarro? Conte conosco. Aqui, né, no caso do Sistema Único de Saúde SUS, né, oferta tratamento gratuito, né, como parte do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Aqui o número ligue 136 nos informa. Então, gente, o INEP publicou essa questão aí, né, em relação a essa questão de saúde pública também, né, algo muito importante para conscientizar a população. A galera já está desconfiada de ser o tema da redação. Olha, a gente não sabe qual que é o tema da redação, gente, mas o que acontece, né, é como eu disse, vai ser um conhecimento a mais. Primeiramente, para a gente saber, né, para a gente entender esse tema, o que é o tabagismo, né? Se o tema fosse tabagismo, suponhamos, o tema da redação é tabagismo. O que é o tabagismo, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é o tabagismo. No caso aqui, vamos tirar várias fontes aí, né, para enriquecer aí o vídeo. Da Fiocruz, olha só, a definição. O tabagismo é o ato de se consumir, créditos ao site da Fiocruz, né? É o que? É o ato de se consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco. Então, tabagismo, tabaco, se assimila ao tabaco, né? Se associa, desculpa, ao tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada, e como tal precisa ser combatido. Então, olhem só, né, galera? Antes do coronavírus, aqui não se trata só do coronavírus, mas justamente pelo fato do coronavírus agravar aí a situação das pessoas, né, fumantes, né, que praticam o ato do tabagismo. No caso aqui, o tabagismo antes, né, da pandemia, já era uma questão grave aí de saúde pública, uma questão preocupante de conscientização. Então, muito antes dessa pandemia aí, já era uma questão de preocupação de saúde pública, né? No caso aí, o tabagismo é reconhecido aqui do INCA, né? A gente créditos ao INCA também. É reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina. Então, outro fator importante, né? Vamos aqui imaginar que seria uma redação. Qual o problema? No caso aqui, suponhamos, o tabagismo. O que leva a isso ser um problema? Então, é importante você também já preparar os questionamentos para qualquer tema. Então, suponhamos que esse seja o tema. O que contribui para o tabagismo ser um problema? Qual fator está relacionado a isso ser um problema? Então, olha só que interessante, né? O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica, que a gente
já desmistificando em relação ao que é o tabagismo, causada pela dependência à nicotina. Então, isso pode ser um fator para a gente argumentar, né? Por que o tabagismo é um problema de rede nacional? Por quê? Justamente pelo efeito da nicotina, vocês podem colocar da dependência, o que gera dependência. Por isso, mais pessoas têm dificuldades a largar aí o hábito, por exemplo, de fumar. No caso, por ser uma droga que vicia, né? Então, isso é um fator aí para comprometer, para dificultar aí o uso, como eu posso dizer, para dificultar aí as pessoas pararem de fumar. Então, o fato de ser uma droga que gera dependência é um fator que contribui ainda mais para o crescimento do tabagismo, né? Então tá, olha só, é uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente em produtos à base de tabaco. Beleza. Então, o que é essa planta, né? Vamos desmistificar aí. O que seria o tabaco? Para a gente conhecer melhor sobre esse tema, sobre o tabagismo. Então tá, qual é a origem do tabaco, que seria aí essa planta, né? Olha só, eu vou colocar para vocês, bem importante, tem no Wikipedia também, podem pesquisar, mas a definição generalizada, esse site muito interessante da Polícia Civil, né? Da Divisão Estadual de Narcóticos, olha que interessante, eu vou deixar aqui para vocês, do DENARC, né? Do governo, deixa eu ver aqui, do governo do Paraná, do governo do Paraná. Olha que interessante a definição. Então, de onde surgiu essa planta aí, né? O tabaco aí, que hoje, infelizmente, né, o cigarro ainda continua sendo, né, um produto aí, né, de enorme consumo aí e se torna uma doença crônica, né, como se diz aí, uma questão aí de saúde pública. Então, tá vendo que é interessante a gente pesquisar mais sobre o tema, pra gente também ter argumentos, né, entender um pouquinho sobre o assunto. Então, se você, pensando numa redação, é importante você descobrir mais sobre o assunto, sobre determinado tema, para vocês terem vários leques aí, né, de argumentos, né, para enriquecer o conhecimento de vocês em relação ao tema. Então tá, então vamos lá, definição do tabaco. No caso aqui, né, definições e generalidades. De onde surgiu o tabaco? Né? O tabaco é uma planta cujo nome científico é Nicotiana tabaco, da qual é extraída uma substância chamada nicotina. Começou a ser utilizada aproximadamente no ano 1000 a.C., nas sociedades indígenas, então é uma planta indígena, né, da América Central, em rituais mágico-religiosos, com o objetivo de purificar, contemplar, proteger e fortalecer os impetos guerreiros. Além disso, esses povos acreditavam que essa substância tinha o poder de predizer o futuro. A planta chegou ao Brasil provavelmente pela migração de tribos tupis-guaranis. A partir do século XVI, seu uso foi introduzido na Europa por Jean Nicot, né? No caso aí, né? Daí onde surgiu o nome de nicotina, né? Diplomata francês vindo de Portugal após ter cicatrizado. Então, olha só, uma úlcera na perna, até então incurável. Então, o tabaco, no caso aqui, a nicotina, né? Essa planta aí, ela era utilizada para fins medicinais. Infelizmente, ela foi direcionada para outros fins e agora acaba sendo um problema de saúde pública, infelizmente, né? Ou seja, algo utilizado de maneira errada pode prejudicar, né, a saúde da população. Então, sim, ela era utilizada aqui como uma planta medicinal, né? E teve esse nome de acordo com esse francês aí, né? Esse diplomata francês aí, que houve aí essa cicatrização aí na ferida dele, por isso que ficou conhecido, olha só. No início, utilizado como fins curativos, por meio do cachimbo, difundiu-se rapidamente atingindo a Ásia e África no século XVII. No século seguinte, surgiu a moda de aspirar rapé, a qual foram atribuídas qualidades medicinais, pois a rainha da França, Catarina de Médicis, né, o utilizava para aliviar suas enxaquecas. No século XIX, surgiu o charuto e veio da Espanha e atingiu toda a Europa, Estados Unidos e demais continentes, sendo utilizado para demonstração de ostentação. Então, olha só, tá vendo como que a mídia também é muito uma questão de marketing, né?
o tabaco acabou de ser uma planta utilizada para fins medicinais, já foi direcionada para outros tipos de uso. Então aí que começou a se complicar, né? Tem muita questão de marketing. Infelizmente, muitas propagandas, né, não mistificam aí o real conteúdo. Então aí é o perigo, né? De como o produto quais os malefícios ele vai trazer. Então aí, né, é o perigo do marketing. Então, houve essa influência, muito uma questão de ostentação, de marketing, né? No caso aqui, por volta de 1840 a 1850, surgiram as primeiras descrições de homens e mulheres fumando cigarros. Porém, somente após a Primeira Guerra Mundial, em 1914 e 1918, seu consumo apresentou grande expansão. Seu uso espalhou-se por todo o mundo a partir de meados do século XX, com a ajuda de técnicas avançadas de publicidade e marketing, né? Foi o que eu disse, olha só, que se desenvolveram na época. A partir da década de 1960, surgiram os primeiros relatórios científicos que relacionavam o cigarro ao adoecimento do fumante. Então, olha só, né? Já foram descobrindo os perigos aí, né, do uso dessa planta, né? Olha só, e hoje existem inúmeros trabalhos comprovando os malefícios do tabagismo à saúde do fumante e do não fumante exposto à fumaça do cigarro. Hoje o fumo é cultivado por todas as partes do mundo e é responsável por uma atividade econômica. Então, gente, além do marketing, entra muita questão econômica, né? Então, vocês podem colocar, se isso fosse uma redação, isso também seria um ponto importante como argumento, a questão do marketing, né? Da economia, do lucro por trás disso, né? Então, tem muito essa questão também que, infelizmente, prejudica, né? E ainda contribui, né? Para ser um problema. Agora, felizmente agora também, né, inclusive nos próprios, se a gente for olhar aqui cigarro, nas próprias capas de cigarro, né, já tem campanhas de conscientização, né, se vocês forem analisar, tem muitos cigarros aí que relatam campanhas, imagens fortes, né, nas próprias capas do produto, conscientizando aí, né, em relação a isso, mas antes não, infelizmente o fumo aí nessa época, né, a prática do tabagismo era incentivada, então isso contribuiu também para o agravo ainda mais, né, da dependência aí, né, durante esse período aí, esses séculos, né. Aqui, se a gente for olhar, olha só, envolve questões de milhões de dólares, as questões econômicas também, né, o lucro por trás disso. Apesar dos males que o hábito de fumar provoca, a nicotina é uma das drogas mais consumidas no mundo. O tabaco é apontado pela Organização Mundial da Saúde como problema de saúde pública número 1 e a maior causa de morbidade e mortalidade em muitos países. No Brasil, estima-se que mais de 200 mil pessoas, estima-se que mais de 200 mil pessoas morram por ano devido ao fumo. Então, tem várias consequências aí. Por isso, uma questão de saúde pública, né? De problema aí de saúde pública. Efeitos no cérebro. Então, olha só, os efeitos colaterais são os efeitos que essa droga, né? No caso aqui, tabaco, a nicotina, causa, né? Olha só. Efeitos no cérebro. Quando o fumante dá uma tragada, a nicotina é absorvida pelos pulmões, chegando ao cérebro aproximadamente em 9 segundos, afetando diretamente o sistema nervoso central, causando elevação leve no humor, estimulação e diminuição do apetite. A nicotina é considerada o estimulante leve, apesar de grande número de fumantes relatar a sensação de relaxamento quando fumam. Essa sensação é provocada pela diminuição do tônus muscular, né? O tabaco, quando usado ao longo tempo, pode provocar o desenvolvimento de tolerância, ou seja, a pessoa precisa consumir um número cada vez maior de cigarros para sentir os mesmos efeitos originalmente, né, eram produzidos por doses menores. Então, né, a questão, né, por isso que gera a questão do vício também, né? Alguns fumantes podem suspender repentinamente o consumo de cigarros e podem sentir. Então, o que acontece? Quando para também, olha o efeito suspende o cigarro repentinamente, né, no caso aqui. Quais seriam esses efeitos? Só um pouquinho, gente, deixa eu voltar aqui. Olha só, fissura, desejo incontrolável de fumar, irritabilidade, agitação, prisão de ventre, dificuldade de se concentrar, manter a atenção, sudorese, tontura,
insônia, inquietação e dor de cabeça. Esses são sintomas caracterizados pela síndrome de abstinência desaparecendo dentro de 1 ou 2 semanas. Tolerância à síndrome de abstinência são alguns dos sinais que caracterizam o quadro de dependência provocado pelo uso do tabaco. De acordo com Figli, que no caso 2004, página 60, a síndrome de abstinência é mediada pela noradrenalina e se inicia 8 horas após o último cigarro, atingindo o auge do terceiro dia. Os efeitos colaterais ao corpo, né? Além de efeitos colaterais no cérebro, tem efeitos, né, colaterais no corpo, né? Todo, né? No caso aqui, a nicotina produz pequeno aumento no batimento cardíaco, na pressão arterial, na frequência respiratória e na atividade motora. Quando uma pessoa fuma um cigarro, a nicotina é imediatamente distribuída pelos tecidos. No sistema digestório, provoca diminuição da concentração no estômago, dificultando a digestão. Então, gente, olha a foto, né? Efeitos tóxicos, aqui é a foto do pulmão de um tabagista, né? Essa é uma foto real aí da polícia, do Departamento de Polícia Civil. A fumaça do cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, como, olha só, né? A fumaça inalada, nicotina, monóxido de carbono, formol, naftalina, alcatrão, entre outros. O uso intenso e constante do cigarro aumenta a probabilidade de ocorrência de algumas doenças, por exemplo, pneumonia, câncer de pulmão, laringe, entre desses cânceres, né? Pulmão, laringe, faringe, esôfago, boca e estômago. Infarto do miocárdio, bronquite crônica, efizema pulmonar, né, ZPOCs também, derrame cerebral, úlcera digestiva, entre outras. Entre outros efeitos tóxicos provocados pela nicotina, destaca-se ainda náuseas, dores abdominais, diarreia, vômito, cefaleia, tontura, bradicardia e fraqueza. Tabaco na gravidez, né? Então também tem essa questão, olha só. Quando a mãe fuma durante a gravidez, o feto também fuma, recebendo substâncias tóxicas do cigarro através da placenta. A nicotina provoca aborto espontâneo, crescimento fetal defeituoso, nascimento prematuro, morte do neonatal, aumento dos batimentos cardíacos no feto, menor peso corpóreo, recém-nascido, menor estrutura, circunferência craniana, além de alterações neurológicas importantes. Então, olha só a gravidade, né, os efeitos colaterais. E tem também o tabagismo passivo. O que são? São fumantes que não são os únicos expostos à fumaça, né? Do cigarro. Aqui, no caso, pois os não fumantes, que são que é no caso o tabagismo passivo, né? Os não fumantes também são agredidos por ela, tornando-se fumantes passivos. Os poluentes do cigarro dispersam pelo ambiente, fazendo com que os não fumantes próximos ou distantes dos fumantes inalem também substâncias tóxicas. Estudos comprovam que filhos de pais fumantes apresentam incidência 3 vezes maior de infecção respiratória, bronquite, pneumonia, sinusite, do que os filhos dos pais não fumantes. Então, olha só, né, gente, o agravo que a prática aí do tabagismo faz, né, infelizmente. Um fato curioso também porque quando houve acendeu aí, né, essa propaganda aí em relação ao tabagismo, incentivo ao fumo, né, que era a propaganda não sei se vocês lembram, que é muito famosa, dos cowboys, que tinha o cowboy da Marlboro, né, que era um incentivo aí ao cigarro à mídia. E um fato curioso, eu vou colocar aqui para vocês, é que 5 deles, dos atores aí que fizeram essas propagandas, morreram de DPOC. Então, alguns morreram de câncer de pulmão, outros de efizema. Então, eu vou colocar até o site para vocês verem aí. Muitos falam a maldição da Marlboro, né? Gente, infelizmente faz sentido. Não é uma questão de maldição, mas de saúde pública em si. Se vocês forem analisar, né? Eu vou colocar aqui o site para vocês. E teve até um ator também que faleceu, mas eu não sei se foi de efizema, mas a maioria dos atores aí, dos modelos, né, no caso, os modelos que fizeram essa propaganda desse cigarro, morreram de DPOC. Então, assim, é uma questão, né, bem complicada, de saúde pública também, para vocês analisarem a gravidade da questão aí do tabagismo, né. Em relação à publicação do INEP, né? Por que uma publicação interessante de abordar? Justamente no caso da pandemia. Então, qual é a relação aí do coronavírus com o tabagismo? Porque isso é uma questão de saúde pública. Foi essa mensagem que o INEP quis divulgar aí do Ministério da Saúde. Por quê?
Se vocês forem analisar aqui no site, né, eu vou colocar aqui para vocês, inclusive o INEP publicou o seguinte, né, falar sobre os benefícios do cigarro nos ajuda a entender por que os fumantes estão mais vulneráveis ao agravamento da infecção por Covid-19. Então, esse é o ponto aí que o INEP quer chegar, né, esse é o ponto aí, né, que a gente quer chegar aqui no vídeo sobre isso. Por que está assimilando aí essa questão de saúde pública, né? Essa complicação aí em relação aí, no caso, aos fumantes e à Covid? Porque os fumantes estão em grupos de risco, né? Em grupos mais vulneráveis, justamente por isso, pelo comprometimento do pulmão, olha só. Né? Voltando aqui o que o INEP publicou, falar sobre os benefícios do cigarro nos ajuda a entender porque os fumantes estão mais vulneráveis ao agravamento da infecção por Covid. Acontece que o tabagismo é muito prejudicial para o sistema respiratório, parte do organismo que o novo coronavírus afeta. Exatamente por isso, né? Justamente pelo fato do coronavírus afetar justamente o pulmão. Então, em relação aí ao tabagismo, a prática do tabagismo é justamente em relação a isso, né? Afetando o pulmão, o fumante ele já tem comprometimento do pulmão, né? Justamente pela prática de fumar, né? A prática do tabagismo. E a Covid afeta diretamente aí o pulmão. Olha só que interessante, vou colocar o site para vocês. O site aí que o INEP publicou do Ministério da Saúde, né? Em relação a isso. O site ele traz o seguinte, a seguinte informação: coronavírus e tabagismo. Por que essa relação não dá certo? Entenda por que os fumantes são mais vulneráveis à infecção por Covid-19. A Covid-19, o coronavírus, é uma doença nova e, portanto, muitos estudos sobre seu comportamento ainda estão sendo desenvolvidos. Enquanto a ciência tenta desvendar todas as nuances desse novo vírus, alguns perfis já valem ser colocados no radar, como é o caso dos fumantes, para entender a relação da doença com esse grupo, considerados de risco, né? No caso aqui, galerinha, voltando aqui, houve um pequeno probleminha, voltando aqui no site, né? Considerado de risco, deixa eu voltar aqui no site, só um minutinho, gente, que fugiu do ar aqui. Mas é de extrema importância a gente abordar esse tema, né? Como eu disse, aqui é considerado de risco. Isso. É preciso traçar uma linha de tempo sobre os malefícios do cigarro para o sistema respiratório. Quando o assunto é tabagismo, o risco de adoecer as vias aéreas aumenta. Muito se fala sobre o surgimento do câncer, mas o cigarro também está associado a doenças respiratórias, como a asma, né? Aqui no caso, efizema pulmonar, bronquite crônica e a doença obstrutiva pulmonar, que são os DPOC. Sistema respiratório comprometido. Alerta para maior gravidade ao coronavírus. Então, esse é o ponto que essa questão quer chegar. Olha só. Segundo Andréa Reis, a Divisão do Controle do Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, os fumantes também são cometidos com maior frequência a infecções, como sinusites, traqueobronquites, pneumonias e tuberculose. Além disso, o tabaco tem relação com diferentes tipos de inflamação e pode prejudicar os mecanismos de defesa do organismo. Tratar sobre os benefícios do cigarro nos ajuda a entender por que os fumantes estão mais vulneráveis ao agravamento da infecção por Covid. Então, essa é a relação em relação ao coronavírus, essa preocupação de saúde pública que está direcionada a isso, né? Foi essa a notícia que o INEP quis chamar a atenção, é que o Ministério da Saúde está tentando chamar a atenção nessa pandemia, né? Para as pessoas que são mais vulneráveis a essa área de risco aí, esse grupo de risco aí, né? Os fumantes estão no grupo de risco, estão tendo complicações pelo novo coronavírus, né? Então, isso é um tema de saúde pública, né? São mais vulneráveis ao agravamento da infecção por Covid-19, uma vez que a doença comete justamente o sistema respiratório aqui, né? Segundo o Ministério da Saúde, o novo coronavírus tem alta transmissibilidade e provoca síndrome de respiratória aguda, cuja letalidade varia em função da faixa etária e as condições clínicas associadas. É importante lembrar que a maioria das pessoas que adoecem em decorrência dessa doença apresentarão sintomas leves a moderados e se recuperarão sem tratamento especial. Porém, ainda, segundo o Ministério da Saúde, casos mais graves podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória ou ainda necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória, né, no caso, suporte ventilatório.
Portanto, o INCA alerta que, devido a um possível comprometimento da capacidade pulmonar, o fumante possui mais chances de desenvolver sintomas graves da Covid. Além disso, vale destacar que o contágio se dá pelo contato de gotículas respiratórias de doentes que, por isso, é tão importante higienizar as mãos com frequência, bem como superfícies tocadas constantemente, além de evitar tocar as mucosas de boca, né, olhos, nariz e olhos. Contatos de risco. Uma vez que os fumantes estão constantemente colocando as mãos e até mesmo cigarros contaminados em contato com a boca, então também tem isso também, além de comprometer, de agravar a saúde aí, né, das pessoas, tem esse também contato de transmissão, olha só, em contato com a boca, a possibilidade de transmissão do vírus fica maior ainda, reforça Andréa. Ela lembra também que o risco vale para produtos que envolvem compartilhamento, como o narguilé, cigarros eletrônicos e cigarros de tabaco aquecido. A boa notícia é, ao deixar de fumar, os benefícios da saúde são imediatos. Segundo o INCA, os pulmões dos fumantes já passarão a funcionar melhor após 12 a 24 horas sem fumar. Desse modo, além dos cuidados com a higiene pessoal e de evitar aglomeração, é muito importante parar de fumar para prevenir o contágio do Covid-19. Em qualquer situação, essa é uma decisão difícil e passa em algum grau pela gestão da abstinência, né? Pode ser ainda mais desafiadora durante uma pandemia, quando há diversas situações estressantes. Mas o especialista do INCA lembra que o fumante precisa ponderar os riscos que corre, especialmente neste momento, e considerar esse contexto de pandemia como uma janela de oportunidade para dar um adeus definitivo ao cigarro. Se você é fumante e quer parar de fumar, mas ainda não sabe por onde começar, separamos o quadro abaixo com algumas orientações importantes dadas pelo INCA. Vamos nessa? Então, vou deixar aqui para vocês o quadro de orientações importantes. Gente, o que eu quis chegar com esse vídeo, né? Muito importante. Independente do tema que for, né, essa preocupação de saúde pública, né, em relação ao tabagismo, se for ou não tema de redação, né, no caso aqui, é uma questão muito importante. Por quê? Né, o INEP também quis chamar a atenção justamente por isso, pelo fato, né, dessa questão do coronavírus, né, a própria notícia aqui do Ministério da Saúde divulgando, pelo fato dos fumantes estarem mais propensos, mais vulneráveis aos desenvolvimentos mais graves da doença. E pelo fato também, né, além do coronavírus, infelizmente, agravar esse quadro, o tabagismo ser uma questão de saúde pública. Então, o tema é abordado há muitos anos, né, aqui no Brasil, porque é uma questão de saúde pública. Então, muito antes do coronavírus, já era um tema preocupante aí para a saúde pública. Por isso é uma questão importante, né? Então é interessante, né? No caso aqui, se for o tema, é importante vocês pesquisarem sobre um determinado tema. Não estou dizendo que seja ou não seja, que possa ser também, né? Mas é importante vocês pesquisarem sobre diversos temas aqui em relação, se for, aqui, no caso aqui o tabagismo, um tema, é importante vocês saberem, né? Qual a causa, por que, encaixando aqui, né? Por que isso torna um problema? Qual a causa, né? Tem muita questão do marketing, né? Da mídia, promover, no caso aqui, né? Em relação ao Marlboro, né? Na época. A questão da nicotina, né? A questão científica também, infelizmente, das pessoas consumirem cigarro por dependência, né? Infelizmente, há essa questão de dependência. Então, vocês criarem vários tipos de caminhos, de argumentos, para relacionar como isso é um problema, porque isso ainda se torna um problema de saúde pública, né? Porque é tão difícil, né, as pessoas largarem o cigarro, terem independência, né? Porque isso é um tema de saúde pública coletiva. O que agrava isso ser um problema, né? Então é importante vocês terem esse questionamento, esses horários críticos, independente de qual for o tema, para qualquer tipo de tema aí que for a redação, terem esses argumentos, esses questionamentos, o que leva isso a ser um problema, o que leva isso a ser um tema. Em relação aqui ao tabagismo, né, e a Covid, né, é muito importante essa notícia aí, né, que o INEP divulgou, né, uma questão de saúde pública, justamente nesse período também de pandemia, para alertar, conscientizar a população a se cuidarem mais, né. É uma questão muito importante, muito interessante, um tema a ser abordado. Se for o tema de redação ou não, viu, gente? Não estou dizendo que é ou que não é, mas se for, né? Espero ter contribuído aí com o vídeo. E se não for,
Não deixem de estudar e de pesquisar outros temas aí, né, importantes, né, para enriquecer o conhecimento de vocês, beleza? E continuem se cuidando, né, as medidas preventivas, quem puder fique em casa, né, que se Deus quiser a gente vai vencer essa pandemia aí, né, tomara que isso passe logo, né? E também tem vacinas, né, tomara que as vacinas também já sejam distribuídas para a população, né? Acredito muito na ciência aí, né? Nas pesquisas científicas, né? Tomara que dê tudo certo, que a gente consiga achar aí uma solução para vencer esse vírus, né, gente? E continue fazendo sua parte. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Não deixem de curtir e se inscrever no canal, que vai ajudar bastante a gente aqui, e vai ajudar bastante no conhecimento de vocês. Não deixe de acompanhar aí as notícias, beleza? Quis trazer esse vídeo importante aí, porque deu muita polêmica essa publicação do INEP, mas espero ter ajudado aí vocês, beleza? Lembrando, não importa qual o tema da redação, o importante é vocês fazerem uma excelente redação e saber fazer uma redação para qualquer tipo de tema, tá bom? Beleza? Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!